presidenta, senhores senadores, senhoras senadoras, informar que, nesse momento, na Comissão de Constituição e Justiça, o relator da PEC 55 está iniciando a leitura do seu relatório e aqui fazer uma breve manifestação, no sentido de, em primeiro lugar, afirmar que essa proposição, ao invés de levar o Brasil à retomada do crescimento, o argumento tem sido esse: ajustar as contas públicas para permitir a retomada da confiança e, com isso, os investimentos privados alavancarem o crescimento e o desenvolvimento do país. No entanto, ao contrário desse discurso, essa proposta vai tão somente aprofundar a recessão econômica, ampliar o desequilíbrio fiscal no nosso país, ampliar as desigualdades existentes no Brasil e atar as mãos dos futuros governantes que adotem uma estratégia diferenciada dessa e que, não obstante, possam ter tido o apoio popular por intermédio das eleições. Por isso, Vossa Excelência está correta e outros senadores estão absolutamente corretos no sentido de que essa PEC exigiria uma ampla discussão nacional sobre a justeza ou não da sua aprovação e implementação. Inclusive, eu concordo plenamente com a iniciativa de Vossa Excelência de propor um referendo popular para definirmos se essa PEC deve ou não ser implementada, caso seja aprovada pelo Congresso Nacional. E eu quero sustentar aqui algumas questões. A primeira delas é que eu não acredito nesse discurso de que nós vamos ter a retomada do crescimento e do desenvolvimento com essa proposta. Isso porque, qualquer que seja a avaliação que façamos na história contemporânea do Brasil, em nenhum momento nós tivemos crescimento sustentado, em nenhum momento nós tivemos desenvolvimento no país sem uma participação plena e efetiva do setor público, seja na sua condição de indutor do desenvolvimento, isso feito por intermédio de empresas estatais, do orçamento da União, o exemplo da Petrobras, por exemplo. Em nenhum momento nós vimos que isso tivesse acontecido meramente por intermédio da iniciativa privada e dos seus investimentos. E é óbvio, quando se propõe um congelamento de gastos durante 20 anos, é óbvio que quando se propõe que, independentemente do crescimento da receita, a correção de um ano para o outro no orçamento da União será tão somente a inflação do ano prévio, sem dúvida o Estado estará atado para fazer os investimentos necessários que podem alavancar o crescimento. Afinal de contas, é óbvio que sempre que nós estamos discutindo a prioridade nos gastos públicos, a primeira área que sofre é exatamente a do investimento. Então, é uma falácia, é uma mentira vender a ideia de que nós vamos crescer com o gasto, com o investimento público comprometido. Segundo, o crescimento também, ele se dá pela via do gasto público. Nós que somos nordestinos, por exemplo, e aí não estou nem falando de Bolsa Família ou de outras formas de redistribuição de renda ou de transferência de renda. As cidades nordestinas funcionam quando o benefício, aquela aposentadoria rural, é paga, é quando a feira livre funciona, as casas comerciais vendem e isso promove uma movimentação dos recursos que termina gerando algum nível de desenvolvimento. Então,
o papel que as políticas sociais, que as políticas públicas têm também no processo de crescimento e desenvolvimento do país é muito forte. E aí, pelo grau de prioridade, num primeiro momento são os investimentos que perdem, e num governo com o viés desse e com o viés das forças que o sustentam, certamente as políticas sociais serão a segunda vítima desse orçamento congelado, desse orçamento limitado. Então, nós estamos vendo aí já dois fatores inibidores de uma retomada do crescimento econômico no nosso país, que é, no discurso desses setores, o objetivo dessa PEC. E aí, afora isso, nós temos o cinismo que se associa a esse discurso. Então, dizem o presidente da República, a sua equipe econômica, que as políticas sociais não precisam ser afetadas. Afinal de contas, o governo poderá, desde que mantenha o gasto total naquele patamar de correção pela inflação do ano anterior, internamente poderão ser feitos arranjos que vão permitir que as políticas sociais de saúde, de educação, elas sejam compensadas. Ora, nós não somos idiotas para acreditarmos numa coisa como essa. O que vai se instalar dentro do governo e dentro do Congresso Nacional será um verdadeiro conflito pela distribuição dos recursos dentro do orçamento da União. E aí eu pergunto, já que tem um discurso também hipócrita, de que com isso as corporações que hoje são extremamente beneficiadas dentro da execução orçamentária, elas não poderão desfrutar das mesmas benesses, etc. Mas eu quero perguntar, quem tem mais força no Congresso Nacional, na Câmara e aqui no Senado, são as pessoas que utilizam o SUS e que não têm uma capacidade de vocalização das suas demandas e nem estrutura de organização política para fazer face a perdas nessa área, ou serão as categorias que farão greve, que virão aqui para o Congresso para pressionar os parlamentares, que podem parar o processo de arrecadação na Receita Federal, ou que podem parar o sistema de segurança, levando em conta a Polícia Federal. Então, é um processo de disputa desigual. E o que vai acontecer é que essas categorias vão continuar a manter os benefícios e o crescimento real dos seus salários. Eu não estou aqui questionando o mérito disso, mas afirmando que é absolutamente hipócrita dizer que nós vamos aqui dentro do Congresso Nacional ou dentro do governo conseguir que essas políticas sociais elas sejam colocadas como prioridades. E ainda que isso acontecesse, é óbvio que sem as vinculações que existem hoje e que eles estão acabando com essas vinculações, nós vamos ter necessariamente a perda de recursos nessas áreas. E é importante dizer que as vinculações existem não com o objetivo de engessar a execução orçamentária, mas pelo contrário, a vinculação existe para que nós possamos cumprir o que a Constituição determina, universalizar políticas sociais, eliminar desigualdades históricas. Então, o que nós vamos ter é um congelamento dos gastos nessas áreas, com uma população que cresce, com uma população que envelhece, que demanda serviços de maior complexidade e de maior custo. Portanto, nós estamos condenando o Brasil a voltar, eu não falo nem de um período pré-2002, é um período pré-1988. Por isso, essa PEC precisa ser objeto de uma ampla discussão e precisa ser rejeitada nesse Congresso Nacional, sob pena de nós estarmos retirando a esperança do povo brasileiro, condenando o Brasil a não ter futuro. Essa é a grande questão que está colocada. E mais ainda, só para concluir, senhora presidenta, primeiro,
nós fazemos esse esforço todo para quê? Para nós continuarmos a pagar os elevados juros da nossa dívida, para nós garantirmos que somos bons pagadores, tendo quase 400 bilhões de dólares nas nossas reservas internacionais, o que por si só demonstra que temos condição de pagar e impedir qualquer crise que venha se abater sobre o nosso país, e mais ainda por um governo que só tem aumentado essa dívida. Que hipocrisia! Falar em ajuste, falar em equilíbrio fiscal, e a cada mês que se passa o rombo é maior, a receita é menor. Nós nunca vimos se falar num ajuste que só se faz pelo lado dos gastos, não se faz pelo lado da receita. Nem a receita, se vier a ser incrementada, vai poder esse incremento ser gasto para essas outras finalidades do Estado brasileiro. Então isso é lamentável, é vergonhoso e, sem dúvida, precisa ser objeto de um enfrentamento muito grande. Por isso, nós devemos, onde for possível, ampliar o debate aqui nesse Congresso Nacional. Obrigado, senhora presidenta. Agradeço, senador Humberto.